Boa tarde, senhoras e senhores deputados, servidores, assessores, público presente, imprensa. Sejam todos bem-vindos. Está reaberta a sessão, passa-se a ordem do dia. Agradecer desde já a todas as deputadas que compõem a nossa Assembleia Legislativa pelo mês em que as homenageamos, deputado Átila Nunes, e cuja presidência, desde o início da nossa gestão, há 2 anos atrás, no mês de março, sempre presidido pela beleza e pela força das mulheres que compõem o nosso parlamento. Muito obrigado mais uma vez. Mês de abril, definitivamente agora, né, Chico Machado? Quer contar alguma mentira aí? Para comemorar o dia, não, né? Chico aumentou sua capacidade bovina, agora são 20 mil cabeças no total, no nosso latifúndio, deputado Luiz Paulo. Aí, ó. Vamos embora. Deputado Átila, por favor. Senhor presidente, o senhor acha realmente, e quem sou eu, né? O senhor conhece mais o interior do que eu, que 20 mil cabeças é um número grande? Em uma das fazendas, depende do aspecto que Vossa Excelência analise isso. Senhor presidente, eu tenho para mais de 200 mil cabeças de alho plantadas e honestamente, eu não acho isso um grande número. Vamos embora. Anuncio, em regime de urgência, em discussão única, projeto de lei número 4.625 de 2025, de autoria do deputado Chico Machado, que altera a lei número 9.564, de 17 de fevereiro de 2022, e dá outras providências, pendendo de pareceres das comissões de Constituição e Justiça, de Assuntos Municipais de Desenvolvimento Regional, de Economia, Indústria e Comércio, e de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle. Para emitir parecer pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Luiz Paulo, por favor. Espera aí, Luiz, espera aí. Vai. Senhor presidente, desculpa, Luiz. Tendo em vista que o nosso amigo deputado Chico Machado é reincidente específico, o único parecer que eu posso dar é pela inconstitucionalidade da matéria, senhor presidente. Não fosse hoje 1º de abril, né, presidente? Não fosse hoje 1º de abril. Senhor presidente, trata-se de projeto que visa dar até mais um ano de carência para aqueles empréstimos que foram dados função da grande tragédia última da região serrana. Salvo erro de memória, é a 3ª prorrogação da carência. Inconstitucionalidade não tem nenhuma, senhor presidente, até porque todo o processo de empréstimo é autorizativo. E o deputado Chico Machado fez questão de escrever que fica autorizado o Poder Executivo. Ele dará a prorrogação da carência ou não, se assim o desejar. Então, o projeto é constitucional, com emendas, optando por substitutivo e pedindo a Vossa Excelência forma final de redação. A presidência defere o pedido de Vossa Excelência. Muito obrigado, deputado Luiz Paulo. Para emitir parecer pela Comissão de Assuntos Municipais de Desenvolvimento Regional, nosso vice-presidente, deputado Carlos Macedo, por favor. Senhor presidente, o parecer acompanha a CCJ. Muito obrigado, Carlinhos. Pela Comissão de Economia, Indústria e Comércio, deputado presidente Bruno Boarito. Boa tarde, senhor presidente, Boa demais tarde. colegas. Favorável, senhor presidente. Muito obrigado. Pela Comissão de Orçamento, Finanças e Fiscalização Financeira e Controle, deputado Carlos Macedo, por favor. Favorável, presidente. Com os pareceres emitidos em discussão. Para discutir, deputado... Quem vai primeiro aí, para vocês levantarem a mão junto? Deputado Vinícius Cozolino, por favor. Senhor presidente, nobres colegas desta casa, senhor presidente, gostaria de dizer que é uma satisfação hoje
estar aqui no plenário, vendo Vossa Excelência, depois do mês das mulheres, presidir a ordem do dia. Esse costume aqui da casa, que já vem de um tempo, colocar as mulheres presidindo no mês de março. E gostaria de parabenizar o deputado Chico Machado pelo grande projeto, que é de grande sensibilidade social, um excelente projeto que devolve às pessoas a oportunidade de reconstruir suas vidas, de reconstruir sua dignidade. Isso demonstra, deputado Chico Machado, que esse parlamento caminha junto na solução dos pós-desastre. É justamente no espírito desta união, da vida, da solução de controvérsias do povo fluminense, que eu propus aqui um projeto e vi promulgada a Lei 10.633 de 2025, de minha autoria, que cria o programa de doação de materiais de construções para vítimas de desastre natural. Uma resposta concreta às tragédias que tanto assolam o nosso Estado. O nosso Estado que tem uma geografia muito peculiar, que sofre com chuvas torrenciais e que só no ano passado afetou mais de 100 mil pessoas de forma grave. 27 mil pessoas em nosso Estado estão desalojadas, outras 927 desabrigadas e 12 no ano passado morreram por conta desses temporais. A minha região, que é a Baixada Fluminense, e a região serrana são as regiões mais afetadas por conta desses fenômenos. Então, isso demonstra a real necessidade de prorrogar esse prazo e aprovarmos aqui hoje essa proposição de Vossa Excelência. Fica aqui manifestada a minha posição favorável e parabenizando desde já a sua atitude. Muito obrigado, senhor presidente. Eu que agradeço, deputado Vinícius Cozzolino. Para discutir, deputado autor Chico Machado. Senhor presidente, colegas deputados e deputadas, agradecer a Deus por estarmos aqui neste dia, e um dia importante, que é tido como o dia da mentira, mas é um dia que a gente está realizando uma coisa muito verdadeira, que é dar mais um prazo para aqueles empresários da querida cidade de Petrópolis. E eu quero aqui agradecer ao nosso amigo empresário Léo Ventura, que nos trouxe esse pedido, através do nosso amigo ex-secretário estadual de assistência social, Matheus Quintal, que também é morador de Petrópolis. E no meio daquela caminhada, senhor presidente, ainda tivemos outra tragédia. Então, toda vez que o empresário tenta se recuperar para começar a pagar esse empréstimo, tem tido sempre a intercorrência de novas chuvas. Quero agradecer ao senhor, porque o senhor colocou em regime de urgência esse projeto tão importante. Esse mês que o senhor também faz 45 anos, no dia 5 de abril agora, o senhor faz 45 anos, o aniversário do senhor, mas quem ganha presente... Junto com seu pai e com sua filha, né? Papai dia 3, quarta-feira, e Paola dia 6. Mamãe dia 14, minha irmã dia 28. Então eu quero dizer, senhor presidente, que é um mês que nós temos aí até o dia 15 para o governador sancionar, o governador Cláudio Castro, como fez das outras vezes. Eu vou pedir ao senhor, além dessa aprovação, que obviamente passou pela articulação do senhor, a gente pedir também, através da autoridade, da amizade que o senhor tem lá no Palácio Guanabara, que o mais rápido possível possa sancionar, porque a lei vence no dia 15 de abril. Muito obrigado, senhor presidente. Deputado Chico Machado, a presidência vai suspender a votação do projeto por 3 minutos para você conversar com a bancada do PSOL, porque acabou de entrar uma emenda. Como eu sei da tramitação da urgência, pode retirar, Dani? Pode, Josemar. Só porque tem a questão do prazo mesmo. Pode ser? Então, muito obrigado à bancada do PSOL, Dani, Josemar e Renato. Eu queria também agradecer a bancada do PSOL por ter retirado essa emenda, que esse projeto visa
a garantir os empregos daqueles que trabalham na cidade de Petrópolis. Muito obrigado, senhor presidente. Eu que agradeço. Não havendo mais quem queira discutir, encerrada a discussão. Deputado Yuri. Deputado Yuri, por favor. Muito obrigado, senhor presidente. Queria parabenizar o meu colega, deputado Chico Machado, por mais essa iniciativa provocada pelos empresários da cidade. No ano passado, a gente conseguiu firmar essa coautoria. Fiquei muito feliz com a gentileza do deputado Chico Machado. E acompanhamos vários empresários que estavam com seus processos ainda extravados na Agência de Fomento do Estado. Visitamos vários, conversamos, e essa iniciativa do deputado é fundamental para continuar com a reconstrução econômica da minha cidade. Queria novamente pedir coautoria ao deputado Chico Machado, já parabenizando de novo e agradecendo por tudo que tem feito pela minha cidade. Senhor Obrigado, presidente. Muito obrigado, deputado Yuri. Está concedida a coautoria para o deputado Yuri. Perfeito. Muito obrigado, deputado Yuri, mais uma vez. Em votação, substitutivo da CCJ. Os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Vai autógrafo. Anuncio. Em tramitação ordinária, em segunda discussão, redação do vencido, assim emendada. Projeto de lei número 4.152-A, de 2021, de autoria do deputado Rodrigo Amorim, que declara patrimônio cultural e material do Estado do Rio de Janeiro a modalidade esportiva denominada futebol de salão, futsal, e dá outras providências. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, a emenda de redação. Os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Em votação, a redação do vencido assim emendado. Os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Vai autógrafo. Anuncio. Projeto de lei número 4.206-A de 2024, de autoria do deputado Bruno Boareto, que institui a obrigatoriedade de câmeras de monitoramento em creches e hotéis para animais de estimação PETs no Estado do Rio de Janeiro, com disponibilização de acesso remoto para acompanhamento pelos tutores. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, a emenda de redação. Os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Em votação, o projeto assim emendado. Os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Vai autógrafo. Deputado professor Josemar, por favor, para a declaração de voto. Primeiro, saudar o deputado Bruno Boareto e lembrar que hoje, do dia 1º de abril, inicia o mês do Abril Laranja, que é um mês de combate aos maus tratos com os animais. Então, o projeto do colega vem nessa orientação. E na semana passada nós também fizemos a Lei MIA, que é a lei que visa tratar das hospedagens relacionadas a animais. Então, fica aqui o nosso voto favorável e também dizendo que a pauta precisa avançar nessa casa, porque o Rio de Janeiro precisa de ter mais cuidado com seus pets. Muito obrigado, professor Josemar. Deputado Marcelo Dino, por favor. Boa tarde, presidente. Boa tarde, nobres deputados. Primeiro, parabenizar o deputado Bruno Boareto por esse projeto tão importante, onde eu quero aqui externar meu agradecimento ao senhor presidente, que estou à frente hoje da Comissão de Defesa dos Animais. Pode ter certeza que farei um trabalho excelente e quero externar todo o meu apoio a esse projeto tão importante. Obrigado, Marcelo. Muito obrigado. Anuncio, em segunda discussão, redação do vencido, projeto de lei número 4.418-A de 2021, de autoria do deputado Daniel Librelon, que altera o anexo da lei número 5.645, de 6 de janeiro de 2010, incluindo no calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro o Dia Estadual do Reconhecimento aos Policiais Civis e Militares vítimas de danos permanentes causados em decorrência do exercício efetivo ou não de sua atividade funcional. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Vai autógrafo. Anuncio projeto de lei número 6.284-A de 2022, de autoria do deputado Samuel Malafaia, que institui o programa de hidroponia popular, PHP, no Estado do Rio de Janeiro e dá outras providências. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão.
Aprovado. Vai autógrafo. Declaração. Para declaração de voto, deputado autor Samuel Malafaia, por favor. Senhor presidente, quero agradecer aos meus colegas pela aprovação do projeto de lei 6284 de 2022, de minha autoria, que institui o programa de hidroponia popular no estado do Rio de Janeiro. A hidroponia é o cultivo de plantas na água sem necessidade de terra. As plantas crescem em uma solução de água com nutrientes, verduras e diversos tipos de vegetais. A hidroponia já é usada em vários lugares, inclusive no complexo penitenciário de Bangu. Entre os diversos benefícios, quero destacar que a hidroponia permite produzir entre 3 a 10 vezes mais a quantidade de alimentos do que a agricultura convencional no mesmo espaço. Além disso, as plantas crescem na metade do tempo. Não é preciso usar herbicidas ou pesticidas e consome 20 vezes menos água do que a agricultura convencional. Não sei por que não se torna um método mais corrente, mais corriqueiro, mais utilizado aqui no nosso estado e no Brasil. Então, a hidroponia contribui muito com o meio ambiente e é importante popularizarmos essa prática aqui no nosso estado. Com a aprovação desse projeto de lei, o estado poderá celebrar convênios com municípios e entidades sem fins lucrativos, visando ao financiamento do cultivo hidropônico. Muito obrigado. Eu que agradeço a Vossa Excelência, querido amigo deputado Samuel Malafaia. Senhor presidente. Em segunda discussão, deputado Chico Machado, por favor. Só para constar, senhor presidente, o deputado Giovanni Ratinho acabou de me pedir também coautoria no projeto 4625 de 2005 em relação à prorrogação do empréstimo em Petrópolis. Primeiro da pauta. Ok. Anuncio, em segunda discussão, projeto de lei número 3.207 de 2024, de autoria dos deputados Fred Pacheco, Verônica Lima, Dionísio Lins e Luiz Paulo, que altera a lei número 5.645 de 2010 para incluir no calendário oficial do estado do Rio de Janeiro a festa de São Miguel Arcanjo, comemorado na última semana de setembro de cada ano, na Igreja Nossa Senhora de Fátima, no município de Niterói. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado, vai autógrafo. Deputado Chico Machado solicita coautoria do projeto. Deputado Fred, deputado Verônica, Dionísio e Luiz Paulo. Ok? Está resolvido. Anuncio, em primeira discussão, projeto de lei número 3.415 de 2017, de autoria do deputado Átila Nunes, que altera a lei número 4.129 de 16 de julho de 2003, para determinar a divulgação em destaque de produtos próximos ao vencimento, na forma que menciona pareceres das comissões Constituição e Justiça pela juridicidade com emenda, de defesa do consumidor favorável e de economia, indústria e comércio favorável. Relatoria dos deputados Márcio Pacheco, Marcelo Cabeleireiro e Dionísio Lins. Em discussão, não havendo quem queira discutir. Senhor presidente, a emenda é de quem? Um minuto. Senhor presidente, pela ordem. Por favor, deputado. Só tem uma emenda no projeto? E se for uma emenda, é minha, eu retiro. Obrigado, deputado Cozzolino. É minha, então eu retiro. Obrigado. É sua mesmo. Era alterando a vacácio legis do projeto para os estabelecimentos comerciais poderem se adequar. Mas tendo em vista a relevância da matéria aos consumidores, eu entendo que prepondera a vacácio legis. Então eu retiro a emenda e prestigio a tramitação do projeto. Agradecendo a ele, senhor presidente. E nós temos dois casos bem específicos. Isso não é um hábito aqui no Brasil, Vossa Excelência sabe disso, que é os produtos de natureza dietética, mas verdadeiramente para veganos, para pessoas que têm problema de diabetes, eles não são separados nas gôndolas, especificamente numa área. Como tem até produto kosher, né, kasher, dos judeus, ele tem separados.
E esse caso aqui da validade também é um outro desespero, que você não consegue naquela bolo. Então, separa, olha, que vai vencer daqui a 15 dias. O objetivo é só esse. Obrigado ao deputado Cozzolino pela gentileza da retirada da emenda. Muito obrigado, deputado Vinícius Cozzolino. Muito obrigado também ao autor Átila Nunes. Com a retirada da emenda, em votação, a emenda da Comissão de Constituição e Justiça. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em votação, o projeto assim emendado. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. A redação do vencido para segunda discussão. Anuncio o projeto de lei número 2436 de 2023, de autoria do deputado Rosenberg Reis, que altera a lei número 5.645 de 6 de janeiro de 2010, para incluir no calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro a Semana Estadual de Incentivo ao Estudo Bíblico, a ser comemorada anualmente na segunda semana do mês de dezembro. Parecer da Comissão de Constituição e Justiça pela Juridicidade, relatoria do deputado Fred Pacheco. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado em primeira e retorna em segunda discussão. Deputado Tiaju, deputado Malafaia. Por favor, primeiro o deputado Samuel Malafaia. Eu agradeço, Tiaju. Senhor presidente, esse projeto 243623, ele é bastante meritório para o segmento evangélico. O estudo bíblico, ele fortalece a fé cristã, sem dúvida. E ele consegue aprofundar a orientação moral, ética e espiritual, fatores que ajudam principalmente aos mais jovens a lidarem com problemas, desafios e situações diversas da vida cotidiana. Existe também uma lei da minha autoria, a lei de 2019, que declara a escola bíblica dominical como patrimônio imaterial aqui do Estado. Na Bíblia, Oséias, o profeta, no capítulo 4, versículo 6, ele declara: o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Então, conhecimento é muito importante para consolidar a ideia, para consolidar as atitudes de um povo, senão fica subjugado. Então, senhor presidente, o ensino bíblico, que é uma fonte de sabedoria e ensinamentos, que ele seja cada vez mais valorizado. Quero parabenizar o deputado Rosenberg Reis, meu voto é favorável. Senhor presidente, para a declaração de voto. Por favor, Tiaju. Senhor presidente, eu quero declarar o meu voto favorável a este PL, deputado Rosenberg Reis. Uma excelente iniciativa, incentivando aí a uma semana de estudos bíblicos. A Bíblia é um livro para a vida. Ele é um livro da vida e também um livro para a vida. Porque ali, na palavra de Deus, a gente consegue encontrar instrução e orientação para tudo que nós queremos na nossa vida. O deputado Samuel Malafaia trouxe aqui um versículo que é fato. A falta do conhecimento leva à destruição. E tem outra passagem que diz: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Essa libertação é de alma, de mente, de corpo, de pensamentos. A Bíblia ensina tudo o que a gente precisa saber. Ela não é um livro exclusivo dos evangélicos. A Bíblia é um livro para todos. Não é à toa que é o livro mais lido no mundo. É um livro sagrado, é um livro de todos e para todos. E estudá-lo é rico, é enriquecedor. Todas as manhãs, quando eu acordo, a primeira coisa que eu faço é ler a Bíblia. Então, incentivar, estimular o estudo bíblico é muito meritório. E a gente precisa, de fato, orientar a todos. Até as crianças, a Bíblia diz que precisa ser orientada à luz deste livro. Então, parabenizar e dizer que a iniciativa é muito louvável. E pedir a coautoria. Obrigado, Tiaju. Deputado Luiz Paulo, por favor. Senhor presidente, vou fazer uma provocação à nossa tia Ju. Claro
que sou totalmente favorável ao projeto do deputado Rosenberg Reis para proclamar, homenagear a Semana Estadual de Incentivo ao Estudo Bíblico. Mas o esclarecimento que eu queria fazer, e evidentemente não li tantas vezes a Bíblia como leu a deputada Tia Ju, quando lá está escrito: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Esta verdade é com V maiúsculo. Conhecereis a Deus e Deus vos libertará. Não é a verdade mundana, como as maiorias usam nos discursos políticos partidários eleitorais. É só esclarecendo. Obrigado, deputado Luiz Paulo. Ele está verdadeiramente verdadeiro. A verdade é Deus, a verdade é Jesus. Para declaração de voto, senhor presidente. Por favor, deputado Jordi. Queria declarar meu voto favorável ao projeto e, de pronto, parabenizar o deputado Rosenberg Reis e a deputada Tia Ju, que, de forma muito clara, se colocou diante desse projeto. Em tempos, deputada Tia Ju, onde os valores cristãos são tão vilipendiados, agredidos e tentados à prova, inclusive em casas legislativas, que tentam trazer à baile aborto, bandidolatria, descriminalização das drogas, um projeto como esse, que incentiva o estudo bíblico, reforça os valores que nos trouxeram até aqui, deputado Malafaia. Então, quero mais uma vez parabenizar o deputado Rosenberg Reis pela iniciativa e declarar meu voto favorável. Senhor presidente. Obrigado, deputado Jordi. Deputado Malafaia. O senhor permite coautoria? Queria pedir a coautoria, tá? Claro. Obrigado. Queria a coautoria também, presidente. Também. Jordi também. Marquinhos, Chico Machado também. Anuncio o projeto de lei número 3.423 de 2024, de autoria do deputado Vitor Júnior, que altera o nome da Biblioteca Parque para Biblioteca Ziraldo Alves Pinto. Pareceres das comissões Constituição e Justiça pela Constitucionalidade, de Cultura favorável. Relatoria dos deputados Vinícius Cozzolino e Verônica Lima. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado em primeira e retorna em segunda. Deputada Renata Souza. Presidente, senhor... Oi. Foi. Vai. Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, super importante esse projeto que nomeia a Biblioteca de Ziraldo Alves Pinto. Importante dizer que Ziraldo é uma referência para a cultura do nosso país, mas mais que isso, Ziraldo também é o cara que fez a logotipo, a logomarca do PSOL, meu partido, que é um sol sorrindo. Então, Ziraldo, sem dúvida nenhuma, merece todas as homenagens possíveis e imagináveis. E lembrar também... Opa. Oi. E lembrar também, senhor presidente, que Ziraldo lutou muito pela nossa democracia brasileira. Uma referência também no que há de utilização da sua arte, da sua cultura, a partir de ilustrações importantes, lutou contra a ditadura militar. E no dia de hoje, senhor presidente, 61 anos dessa ditadura que marcou de sangue a história do nosso país, que marcou a tentativa de destituição do Estado Democrático de Direito, e esses 61 anos deu essa ditadura. Tá ruim, hein, presidente? Vem para cá, Renatinha. Vou para outro microfone? Melhor. Melhor, né? Vê que deve ter pode ser bateria. Vou pedir a... Então, falava aqui, senhor presidente, de Ziraldo, que é uma referência de luta democrática, lutou contra a ditadura militar, e no dia de hoje, 61 anos pós-ditadura militar, a gente ainda vê aqueles que querem a ditadura militar, que querem acabar com o Estado Democrático de Direito. Por isso, 61 anos após o golpe que deu origem à ditadura militar, a gente precisa lembrar que ditadura mata, prendeu, torturou e matou, e tentou acabar, inclusive, deputado Carlos Domingues, com as greves e as organizações dos trabalhadores e das trabalhadoras. 61 anos do golpe que usou como método, senhor presidente, o feminicídio político.
de mulheres, porque quando essas mulheres não eram violentadas, grávidas inclusive, nós temos uma jornalista, Miriam Leitão, que estava grávida e torturada na ditadura militar, porque é disso que se trata, quando não matavam essas mulheres, e é importante a gente dar nome, feminicídio político às mulheres que são assassinadas diante da sua luta pela democracia. E aí, senhor presidente, nosso compromisso é com a democracia e com a luta do bem-estar do nosso povo. E em tempos de fascismo, não vamos recuar um passo, nem nas favelas, nem nas periferias, onde a ditadura ainda segue, onde a democracia não chegou plenamente para quem vive na favela, na periferia, a democracia não chegou plenamente para o nosso povo negro e o nosso povo pobre. É só a gente olhar as ações policiais em tempos de democracia, onde militares impedem o direito de ir e vir dentro das nossas favelas e periferias. Então, a democracia não chegou de maneira concreta e plena para toda a nossa população. E aí precisamos responsabilizar os golpistas de 64 e os que tentaram o golpe hoje, senhor presidente. 8 de janeiro de 2023, teve uma tentativa de destituir a democracia no nosso país. Por isso, senhor presidente, que todos os golpistas ou que tentaram dar o golpe no nosso país sejam responsabilizados na forma da lei. Senhor presidente, não aceitaremos a anistia. Anistiar aqueles que depõem contra o Estado Democrático de Direito é inviabilizar que a democracia seja plena para toda a nossa população. Por isso estaremos na rua hoje, em frente à sede do DOPS, que torturou, que matou aqui no estado do Rio de Janeiro. Para concluir, por favor, Renato. Sim, senhor presidente. Gritando que não haverá anistia aos golpistas. E lembrando, senhor presidente, quem pede anistia hoje assume a sua culpa, assume a sua responsabilidade. Então, portanto, sem anistia. Obrigada, presidente. Pela ordem, presidente, pela ordem. Deputado inicialmente, Jordi. Eu acho que eu estava inscrito antes. Já fui chamado, inclusive, até por Vossa Excelência, de me desviar do assunto que está sendo tratado em matéria. Vossa Excelência está certo. Estamos falando aqui de um processo político de espectro nacional e não está sendo debatido nada a Biblioteca Parque para a Biblioteca Ziraldo. Perfeito, o senhor está certo. Não é hora de falar de anistia, até porque se for para falar de anistia, a gente anistiou Dilma Rousseff, a gente anistiou José Dirceu, que mataram, sequestraram, latrocidas, assassinos, sequestradores de cônsules, de embaixadores. Esses sim não deveriam ter saído de lá. Muito obrigado, presidente. Para declarar, obrigado, presidente. Deputado Mink, por favor, para a declaração de voto. Então, por favor, pertinente à matéria, claro, conforme a gente já acordou. Claro. Por favor, eu votei favorável ao projeto 3423 do deputado Vitor Júnior, que dá o nome de Ziraldo Alves Pinto para a biblioteca. Eu, presidente, conheci bastante o Ziraldo. A única discordância que eu tinha com ele é que ele achava que os coletes dele eram mais bonitos do que os meus. Mas, tirando isso, eu tinha grande concordância com o Ziraldo. Inclusive, Ziraldo Alves Pinto. Inclusive, eu pedi para ele, e ele fez uma charge sobre não poluição dos mares. E ele dizia que só jogue no mar aquilo que o peixe pode comer. E é uma charge muito bonita, com aquele traço dele. E ele foi um grande incentivador do jornal Pasquim, né? Aliás, foi preso por causa disso. E o jornal Pasquim usava o humor para se referir à falta de liberdade daquele tempo, né? O Ziraldo, e a gente não está falando de outra coisa senão do homenageado, o Ziraldo, ele tinha um diálogo com as crianças, o que ele tem de literatura infantil. A Turma do Pererê, quem é que não lembra? O senador Marquinhos é de lembrar da Turma do Pererê, né? Uma coisa maravilhosa. O Ziraldo, ele tinha um humor ótimo, ele tinha uma consciência democrática profunda e alguns dos coletes dele realmente eram muito bonitos. Eram quase tão bonitos quanto os meus. Então, eu acho que foi feliz o Vitor Júnior homenageando a biblioteca com o nome de Ziraldo. O que o Ziraldo escreveu de livros entre adultos,
jovens, todo tipo, sempre com traço característico, com muito humor, impregnado de democracia. E ele, realmente, como eu falei, ele foi preso, né, durante a ditadura por causa da sua resistência a tudo que fosse contra a liberdade de expressão, a liberdade de opinião. Viva o nosso grande Ziraldo Alves Pinto. Temos sim que lembrá-lo e homenageá-lo. Obrigado, deputado Mink. Professor Josemar, por favor. Obrigado, presidente. Primeiro, para saudar o deputado que apresentou aqui a homenagem ao Ziraldo. O Ziraldo foi um importante cartunista em nosso país, teve também na luta pela democracia, foi responsável pelo Pasquim, né, teve ampla militância política e lutou pela democracia em nosso país, tanto é que foi preso pela ditadura. Então, fica aqui o nosso homenagem, o nosso voto favorável, e quero terminar dizendo o seguinte: num momento como esse, que nós temos de 61 anos do golpe militar, em que alguns tentam pegar anistia, pedir anistia, assumindo a sua culpa, é importante valorizar uma figura como o Ziraldo. Perfeito. Então, fica aqui o nosso voto favorável. Muito obrigado, professor Josemar. Meu querido deputado amigo. Ziraldo Deputado Tiago, por favor. Ziraldo ia ficar perplexo com o tamanho e a criatividade das pessoas nos dias de hoje, né? Que não adianta a gente falar que quer falar que defende a mulher e anistia, é contra. Mas imagina Ziraldo, que era um grande escritor, podendo fazer uma história em quadrinhos de uma mulher com batom, que é uma grande arma hoje em dia da mulher brasileira, o batom, né, que pichou, perdeu o mané e tem 17 anos de prisão. Ou o caso da dona Fátima Tubarão, de 67 anos, presidente. Tiago, para concluir, por favor, que não está pertinente com a matéria. Condenada a 17 anos. Não está, porque o Ziraldo ia adorar escrever essas histórias, que tem que ter muita criatividade para se cegar diante de tanto absurdo. 17 anos de prisão após o 8 de janeiro. 67 anos tem essa senhora. Muito obrigado, deputado Tiago Galhaço. Dando sequência à pauta, anuncio em discussão única indicação legislativa número 374 de 2024, de autoria do deputado Brazão, que solicita ao excelentíssimo senhor governador Cláudio Castro a implantação do programa Patrulha Rural no município de Guapimirim, no Rio de Janeiro. Parecer da Comissão de Indicações Legislativas pela Transformação e Indicação Simples, relatoria do deputado Felipe Soares. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, parecer da Comissão de Indicações Legislativas. Os senhores que aprovam permaneçam como estão. Retorno ao autor para elaborar a indicação simples. Deputado Júlio Rocha está aqui com ciúme de Brazão pedindo coautoria. Pela invasão de competência territorial, deputado Luiz Paulo. Anuncio, incluídos na ordem do dia, de acordo com o parágrafo 1º do artigo 47 do Regimento Interno, em tramitação ordinária em primeira discussão, projeto de lei número 3.781 de 2021, de autoria do deputado Carlos Mink, que dispõe sobre a publicação de boletim de dados sobre direitos sexuais e reprodutivos. Parecer da Comissão de Constituição e Justiça pela constitucionalidade com emendas, relatoria do deputado Filipinho Ravis. Pendendo de pareceres das comissões de Saúde, Defesa dos Direitos da Mulher, Ciência e Tecnologia, Assuntos Municipais e Desenvolvimento Regional, de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle, para emitir parecer pela Comissão de Saúde, deputado Felipe Poubel, por favor. Pedro Ricardo, está aí, perdão? Deputado Pedro Ricardo, por favor. Perdão, Pedrão, não te vi. Presidente, acompanha a CCJ. Muito obrigado, deputado Pedro Ricardo, pela Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher. Deputada Renata Souza, nossa presidenta, por favor. Senhor presidente, primeiro aqui elogiar o deputado Carlos Mink por essa iniciativa de publicação de boletim de dados sobre direitos sexuais e reprodutivos. É importante dizer que nesse boletim deve ter o número de mortalidade materna, assim como
partos, detalhando, inclusive, a prematuridade, doula, plano de parto, métodos de alívio de dor, internações em UTI, enfim, toda a possibilidade das nossas mulheres terem os seus direitos sexuais e reprodutivos respeitados. Inclusive, fala da adesão ao programa Rede Cegonha nos municípios. Então, este é um projeto de lei que, nada mais, nada menos, traz um conjunto de possibilidades onde os direitos sexuais e reprodutivos das mulheres também sejam encarados como programas e políticas públicas que garantam esses direitos. E esse acesso aos dados, senhor presidente, são fundamentais. Nós já realizamos, por exemplo, uma audiência pública sobre violência obstétrica e nós vimos ali que tem um abismo, um gargalo com relação aos dados. Então, a gente lembrar que a gente teve aí uma situação essa semana, não sei se o deputado Carlos Mink pôde acompanhar, mas uma situação onde um bebê, onde uma mulher fez todo o pré-natal, e essa maternidade a gente conhece bem, fez todo um pré-natal, fica na Zona Oeste, fez um pré-natal e ali ela tinha se revelado que ela teria filhos gêmeos e quando foi ter o bebê, na verdade, só tinha um. Quando a própria maternidade já tinha averiguado que eram gêmeos, ela passou o pré-natal todinho, auscultando os dois corações e a gente não tem a clareza do que de fato ocorreu nessa maternidade. Então, a gente sabe e segue pensando que os direitos reprodutivos das mulheres são essenciais. Então, o nosso parecer é favorável ao projeto original e contrário ao parecer da CCJ. Muito obrigado. Pela Comissão de Ciência e Tecnologia, deputada Élica Takimoto. Presidente, queria elogiar o projeto de lei número 3781 de 2021, da autoria do deputado Carlos Mink, que dispõe sobre a publicação de boletins de dados sobre direitos sexuais e reprodutivos. A gente sabe que existem várias políticas e programas que têm aí e que têm muita dificuldade de acesso para a gente ter essas informações, deputado. Então, quando a gente organiza isso, coloca um lugar mais fácil para as pessoas interessadas conseguir essa informação, facilita muito a vida dessas pessoas. Por isso, o voto da Comissão da Ciência e Tecnologia é favorável, presidente. Obrigado, deputada Élica. Pela Comissão de Assuntos Municipais, deputado Renato Machado, deputado Carlos Macedo, deputado Yuri, deputado Pedro Ricardo, por favor. Vai CCJ, presidente. Muito obrigado, Pedro. Pela Comissão de Orçamento, deputado Luiz Paulo, por favor. Senhor presidente, apresentei 2 emendas ao projeto do deputado Carlos Mink. Claro que são redacionais. Mas tem mais também. Vai ter mais. Mas, no mérito, o projeto é bom. Em comissão permanente, só votamos mérito. Então, meu voto é favorável, senhor presidente. Muito obrigado, deputado Luiz Paulo. Com os pareceres emitidos em discussão, para discutir, deputado Mink e deputado Malafaia, por favor. Presidente, é um projeto de 21, portanto já tem 4 anos, e ele visa que sejam publicados os dados sobre os direitos sexuais e reprodutivos. Por que isso é importante? Há várias políticas públicas que as pessoas desconhecem. Portanto, as mulheres têm direito a amamentar, mesmo no local público, deve ter uma sala, um local para ela amamentar. As pessoas têm que ter preferência, uma mulher que está grávida, né? As pessoas têm direito, eu mesmo aprovei uma lei, deputado Malafaia, dizendo que toda mulher merece uma doula, para ter uma especialista acompanhando a mulher na hora do parto. Muitas dessas leis, deputado Luiz Paulo, deputado Cozzolino, são desconhecidas.
não só são desconhecidas as leis, como são desconhecidas as infrações contra essa lei. Tem um ponto desse projeto, o deputado Samuel Malafaia comentou comigo, que já foi objeto de um acordo nosso em outras legislações. Né? Em torno da expressão gênero, se criou uma celeuma tão grande, né? Um estigma tão grande dessa expressão, que até gênero alimentício provoca frisson em algumas hostes aqui. Então, em outros projetos, não nesse, em outros, eu fiz um acordo com o deputado Malafaia de aonde aparecia política de gênero, aparecesse a questão sexual, quer dizer, pela sexualidade. Então, as pessoas tinham que ter informações sobre o sexo e sobre a sexualidade, que obviamente não é a mesma coisa. Mas, dessa forma, nós conseguimos fazer a questão avançar sem entrar naquela disputa polarizada em torno da expressão gênero, que acabava levando os projetos a serem ignorados ou mutilados. Então, eu entendo que esse acordo que a gente fez para outros projetos deve valer para esse também. Como a CCJ ainda dará parecer sobre as emendas de plenário, naturalmente nós faremos de maneira a contemplar esse entendimento nosso. Dito isso, eu queria também agradecer os comentários feitos pelas deputadas Érica Takimoto, Renata Souza, outras deputadas e deputados que se manifestaram favoravelmente ao projeto. Também o deputado Luiz Paulo, que fez emendas de redação, seguramente vão aperfeiçoar o projeto. Então era isso. Não adianta a gente aprovar um monte de lei e as pessoas não saberem quais são elas e o que está sendo feito para elas serem efetivadas, se transformarem em direitos de cidadania. Porque, e essa é a minha última palavra, deputado Malafaia, no nosso país, por isso que a gente fez a comissão do Cumpra-se, parece que as leis têm uma inexorável vocação para alimentar cupim na gaveta dos poderosos e dos burocratas de plantão. Por isso, cumpra-se. Então, vamos conhecer os nossos direitos. Presidente. Deputado Samuel Malafaia, por favor. Presidente, desde 2004 que a gente vem debatendo esse assunto e com compreensão muito digna do deputado Carlos Mink, ele considerou o que a Constituição Federal e Estadual considera, que é sempre sexo. Ali nós não temos essa divisão entre identidade de gênero e orientação sexual. Então, o acordo é para ser cumprido e o projeto é meritório, o projeto tem muito valor, ele ajuda bastante e será muito utilizado e muito considerado e muito aplicável. E para não ser inconstitucional tem que tirar, porque nós concordamos com isso já há muito tempo. Obrigado. Obrigado, deputado Malafaia. Não havendo mais quem queira discutir, encerrada a discussão. A presente proposta recebeu 8 emendas e retorna às comissões técnicas. Presidente. Deputado Marcelo Dino, por favor. Pela ordem, senhor presidente. Presidente, eu gostaria de pedir um minuto de silêncio e atenção de todos os deputados aqui, em homenagem ao comissário Marchini, policial civil da CORE, que foi assassinado. Infelizmente, é uma realidade que nós estamos vivendo. Um policial preparado, treinado, muitos não sabem, pela SWAT, e que infelizmente perdeu sua vida numa tentativa aparentemente de roubo, senhor presidente. Tivemos uma delegacia que foi incendiada. Estamos tendo local que está sendo comandado, infelizmente, por facções, senhor presidente, onde as crianças não podem estudar numa escola que esteja numa região que seja de outra facção, ou até mesmo, senhor presidente, utilizar um posto de saúde. Aonde nós vamos parar, senhor presidente? Em que lugar que nós vamos parar? Aonde eles estão fazendo o que querem?
E aí nós temos ministros dizendo que a polícia prende mal. E aí nós temos a DPF 635. E aí nós temos uma série de coisas que eu não quero... Vou fazer o meu discurso daqui a pouco, não vou estender o meu discurso, mas gostaria, senhor presidente, pedir um minuto de silêncio por esse guerreiro, por esse homem que deixou filhos, enteado, esposa e que perdeu sua vida, infelizmente. Mas que isso sirva de um alerta para todos. E a pergunta que fica aqui no ar, quem será a próxima vítima, senhor presidente? Obrigado, deputado Marcelo Dino. A presidência defere pedido de Vossa Excelência. Deputada Renata, por favor. Senhor presidente, muito rápido, só porque deputado Marcelo Dino trouxe aqui essa situação absurda, eu queria não só estender o nosso lamento pela perda aí do João Martini, mas também deixar a nossa solidariedade à juíza Tula Melo, porque essa juíza, que era companheira do João Martini, ela contribui muito com a gente aqui na Assembleia Legislativa, em especial no trabalho em defesa das mulheres. Inclusive, Tula Mendes esteve na última audiência pública que nós realizamos aqui na Assembleia Legislativa sobre o aumento do número de feminicídios no estado do Rio de Janeiro. Então, que a gente possa levar também o nosso abraço e a nossa solidariedade à viúva Tula Mendes. Muito obrigada, senhor presidente. Eu que agradeço, muito bem lembrado por Vossa Excelência. Vamos... Um minuto de silêncio, por favor. Mais uma vez, muito obrigado, Marcelo Dino, muito bem lembrado. Anuncio o projeto de lei número 3.623 de 2024, de autoria dos deputados Renan Jordi e Cláudio Caiado, que torna a criação da raça de cavalo Campolino e Manga Larga Marchador como de relevante interesse social e econômico para o Estado do Rio de Janeiro. Parecer da Comissão de Constituição e Justiça pela Juridicidade com emendas. Relatoria do deputado Luiz Paulo. Pendendo de pareceres das comissões de Agricultura, Pecuária, Políticas Rural, Agrário e Pesqueira, de Esporte e Lazer, de Saúde, de Economia, Indústria e Comércio, de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle. Para emitir parecer pela Comissão de Agricultura, deputado Valceasa. Deputado... Deputada Marina, do MST, por favor. Presidente, depois eu queria declarar meu voto. Declarar o voto. É porque Vossa Excelência é autor, eu não chamei para emitir o parecer. Vocês estão impedidos dois. Presidente, voto com a CCJ. Muito obrigado, deputada, querida amiga Marina. Muito obrigado pela lembrança da viagem também. Muito obrigado. Pela Comissão de Esporte... Chico está apresentando emenda aqui, hein, Caiado? Jordi? Ô, Caiado. Chico está apresentando emenda aqui. Aproveita então que eu estou colhendo os pareceres. Ele quer o coautoria. Pela Comissão de Esporte e Lazer, deputado Carlinhos BNH. Deputado Tiago Galhaço. Deputado Chico Machado, por favor. Comissão de Esporte e Lazer. Você está um atleta? Vamos embora.
Muito obrigado. Muito obrigado. Pela Comissão de Saúde, nosso presidente, deputado Dr. Pedro Ricardo, por favor. Deputado Felipe Poubel. Deputado Jorge Felipe Neto. Deputado Ricardo da Carol. Deputado Marcelo Dino, por favor. Acompanhe a CCJ, senhor presidente. Muito obrigado. Pela Comissão de Economia, Indústria e Comércio, deputado Bruno Boareto. Deputado Vinícius Cozolino, por favor. Senhor presidente, parecer favorável. Muito obrigado, deputado Vinícius. Pela Comissão de Orçamento, deputado Luiz Paulo. Senhor presidente, projeto de lei de dois líderes, Renan Jordi e Cláudio Caiado. Renan Jordi, líder da direita radical, e Cláudio Caiado, líder do centro radical. São dois grandes líderes radicais. E ambos adoram o famoso manga larga machador. O Chico é que não gosta, só gosta de boi, não gosta de manga larga, né? Bom, mas gosta do Campolina, tá bom. Mas o projeto, evidentemente, é justo. Ele recebeu 2 emendas da deputada Zeidan, que foi retirada para que eu incorpore na Comissão de Orçamento as 2 emendas. Tem a de Chico, né? Que a gente está tentando um acordo aqui. Então, estou incorporando as 2 medidas da deputada Zeidan e a fictícia emenda do deputado Chico Machado ao parecer da Comissão de Orçamento. Então, parecer favorável com 2 emendas. Muito obrigado, deputado Luiz Paulo. Com os pareceres emitidos em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, as emendas da Comissão de Constituição e Justiça. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em votação, as emendas da Comissão de Orçamento. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em votação, projeto assim emendado. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Vai a redação do vencido para a segunda discussão. Para a declaração de voto, senhor presidente. Deputado Renan Jordi, por favor. Em seguida, deputado A contraponto, Caiado. A contraponto, inclusive, do que pode imaginar o deputado Luiz Paulo, eu ainda não sou criador de cavalo manga larga e tampouco cavalo campolina. Só de pônei, que é exatamente que é o que pode, é o que é mais adequado até para que eu possa utilizar diariamente. Mas, enfim, o projeto, quero agradecer a todos os pares, agradecer ao autor junto comigo, o deputado Cláudio Caiado. O projeto vem fazer justiça. Essa casa tem por objetivo também fazer justiça, que é um setor que, inclusive, emprega muita gente, que gera muito investimento, em especial no estado do Rio de Janeiro. Tenho aqui o nobre deputado que gosta e que é criador de cavalo e que isso aí só vem facilitar o Estado do Rio e o governo do Estado a continuar investindo para que seja um mercado cada vez maior e que a gente possa empregar e gerar cada vez mais emprego no Estado do Rio. Obrigado, deputado Renan Jordi. Deputado Caiado, vai, por favor. Primeiro, presidente, boa tarde. Todas as homenagens feitas em março das nobres deputadas aqui que o senhor colocou à frente da presidência, parabéns. Mas é tão bom vê-lo de volta aqui, dá mais segurança a gente, realmente. Que alegria vê-lo aqui presidindo de novo as sessões. Obrigado. Queria corroborar com as palavras do nosso Jordi. Primeiro, queria abrir coautoria para a deputada Zeidan, ela pediu, está autorizado. Perfeito. Deputada Zeidan com a autoria. Deputado Chico Machado também, ó. Quer entrar no ramo do cavalo, olha o problema, cara. Eu sou um incentivador do agronegócio, da equinocultura. É importante a gente ressaltar que hoje a criação de cavalos, por exemplo, emprega mais do que a indústria automobilística. As pessoas às vezes não têm essa noção, trata a criação de cavalos como uma coisa elitizada, mas a gente emprega muito hoje na indústria do cavalo, do manga larga machador, que é a maior raça da América Latina. Sua cidade lá, Campos, recebe aí 2 festas por ano, e todas as outras cidades do interior. O governador Cláudio Castro autorizou um circuito de etapas que fomenta a economia
a empregabilidade e desenvolvimento do interior. Então, eu queria aqui parabenizar e agradecer o deputado Jordi e mostrar a importância do agronegócio, da econocultura e da pecuária para o Estado do Rio de Janeiro. Obrigado, presidente. Obrigado, Cláudio Caiado, meu querido Queria amigo. só reforçar o meu pedido ao deputado Cláudio Caiado, para que na próxima vez que ele for andar de cavalo, manga larga, machador, que ele me convide. Porque eu não tenho nenhum ainda, você já deve ter uns 15, 20. Muito obrigado, deputado Jordi. Com a autoria, então, de Zeidan e com a autoria também do deputado Chico Machado. Anuncio o projeto de lei número 3.999 de 2024, de autoria do deputado Arthur Monteiro, que denomina a rodovia Constantino Gaspar, rodovia RJ 166, que liga o distrito de Euclidelândia, no município de Cantagalo, ao município de Macuco, perdão. Pareceres das comissões Constituição e Justiça pela legalidade com emendas de transporte favorável com as emendas da CCJ. Relatores, deputados Rodrigo Amorim e Rosenberg Reis. Pendendo de parecer da Comissão de Assuntos Municipais de Desenvolvimento Regional. Para emitir parecer pela Comissão de Assuntos Municipais, deputado Chico Machado. Muito obrigado. Com parecer emitido em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, as emendas da Comissão de Constituição e Justiça. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em votação, projeto assim emendado. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Vai a redação do vencido para a segunda discussão. Anuncio projeto de lei número 4.692 de 2025, de autoria do deputado Vinícius Cozzolino, que dispõe sobre a opção de envio domiciliar de documentos expedidos pelo Departamento de Trânsito do Estado do Rio de Janeiro, DETRAN-RJ, e dá outras providências, pendendo de pareceres das comissões de Constituição e Justiça e de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle. Para emitir parecer pela CCJ, meu querido irmão presidente, deputado Rodrigo Amorim, por favor. Senhor presidente, parecer pela constitucionalidade com emendas. Muito obrigado. Pela Comissão de Orçamento, meu professor, deputado Luiz Paulo, por favor, nos dê a honra. Senhor presidente, o projeto do deputado Vinícius Cozzolino tem mérito indiscutível, no sentido de que o DETRAN, que é a instituição que menos presta serviço para o cidadão, possa dar a opção de enviar para os contribuintes do DETRAN os documentos expedidos, né, por via do correio. Então, o projeto é positivo. E aquele que não quiser, vai lá e pega na agência do DETRAN mais próxima, se estiver funcionando. Porque, em geral, todas as agências do DETRAN hoje estão delegadas aos cartórios. Então, estou votando no mérito e aplaudindo o projeto de lei do deputado Vinícius Cozzolino. Favorável. Muito obrigado, deputado Luiz Paulo. Com os pareceres emitidos em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, as emendas da Comissão de Constituição e Justiça. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em votação, o projeto assim emendado. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Vai a redação do vencido para a segunda discussão. Para declarar. Deputado Vinícius Cozzolino, para a declaração de voto. Senhor presidente, esse projeto determina o envio pelos Correios dos documentos emitidos pelo DETRAN, a CNH, identidade, enfim, diversos documentos que são expedidos pelo Departamento de Trânsito do Estado do Rio de Janeiro, e é um projeto que traz acessibilidade aos idosos, às pessoas com deficiência, a moradores de regiões distantes que não precisarão mais sair de suas casas, enfrentar filas, e também traz eficiência, porque as pessoas terão a possibilidade de receber, no conforto de suas casas, documentos que antes demandavam filas, demandavam tempo, enfim. Além disso, esse projeto, ele traz modernização, a modernização que é exigida pelo nosso governo, pelo governo digital, as melhores práticas de governança que nós tanto almejamos na administração pública.
Esse projeto, senhor presidente, ele não acaba com a retirada digital, mas ele obriga que o DETRAN ele disponha a possibilidade de que os cidadãos tenham a oportunidade de escolher pela entrega pelos Correios. Ou seja, da mesma forma que a população possa agendar o agendamento, possa fazer o agendamento pelo site, também vai poder fazer tanto a escolha do envio domiciliar como o pagamento dessas taxas pela internet. E o mais legal disso tudo é que as empresas de logísticas contratadas deverão cumprir a Lei Geral de Proteção de Dados, garantindo aos cidadãos a sua privacidade. E todas essas taxas deverão ser revertidas ao custo de transporte e repassado integralmente à empresa responsável, a qual deverá postar ao contribuinte todo o trâmite, como é feito em todos os sistemas de entrega. A pessoa poderá rastrear em tempo real onde está a sua documentação expedida. Então, é um projeto que vem de encontro à atualidade. Hoje eu estive na sede do DETRAN conversando sobre esse projeto com o presidente Vinícius Fará, que já está tomando as providências na atual administração, e o sentido da lei aqui aprovada é justamente para evitar que em outras administrações do DETRAN essa prática seja descontinuada. Eu agradeço à presidência, agradeço aos pares pela aprovação do projeto e espero retornar em segunda discussão. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado Vinícius Cozzolino. Anuncio o projeto de lei número 4.710 de 2025, de autoria do deputado Marcelo Dino, que dispõe sobre a obrigação das unidades de saúde disponibilizarem equipamentos médico-assistenciais adequados ao atendimento da pessoa com nanismo, pendendo de pareceres das comissões de Constituição e Justiça, da pessoa com deficiência de saúde, de orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle. Para emitir parecer pela CCJ, deputado Rodrigo Amorim, por favor. O parecer é pela constitucionalidade com emendas. Muito obrigado. Pela pessoa com deficiência, deputado, querido amigo, presidente Fred Pacheco. Presidente, favorável, e também já dizendo ao deputado Marcelo Dino que é importante ter, de fato, qualquer tipo de obrigatoriedade para garantir que o atendimento seja adequado para as pessoas com nanismo. Favorável. Muito obrigado. Pela Comissão de Saúde, deputado Felipe Poubel, por favor. Presidente, acompanha a CCJ, presidente. Muito obrigado, querido amigo Poubel. Pela Comissão de Orçamento, deputado Luiz Paulo, por favor. Senhor presidente, deputado Marcelo Dino está propondo um bom projeto que é a obrigação das unidades de saúde disponibilizar equipamentos médicos assistenciais adequados ao atendimento da pessoa com nanismo. E ele está propondo que seja os entes públicos e privados. Tem uns arranhões de constitucionalidade, mas no mérito, eu estou votando, eu voto favorável. Muito obrigado, deputado Luiz Paulo. Com os pareceres emitidos em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, as emendas da Comissão de Constituição e Justiça. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em votação, projeto assim emendado. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Vai a redação do vencido para a segunda discussão. Nada mais havendo a tratar na ordem do dia. Está encerrada a sessão. Passa-se ao expediente final. Primeiro orador inscrito, deputado Luiz Paulo. A presidência convida minha querida amiga Dani Monteiro para assumir os trabalhos da mesa, por favor. Deus abençoe a todos.
Passamos, então, agora ao expediente final. O primeiro orador inscrito, o deputado Luiz Paulo. O senhor dispõe de 10 minutos. Senhora presidente do expediente final, deputado Dani Monteiro, senhoras e senhores deputados ainda presentes em plenário, senhoras e senhores telespectadores da TV Alerj, senhora intérprete da língua de Libras, que leva a nossa voz aos deficientes auditivos. Senhora presidente, como sabe Vossa Excelência, no dia 31 de março, se completou 61 anos do golpe militar, que foi em 31 de março de 1964. Junto com o deputado Carlos Mink, que se encontra presente, somos no plenário testemunhas oculares da história, igual era o repórter Elcio, porque vimos o golpe acontecer, golpe militar, e nos insubordinamos enquanto estudantes contra ele. O Mink, enquanto estudante secundarista, e eu, quanto estudante universitário, guardada as proporções das nossas idades. O Mink é um jovem de 74 anos. Não é 74 não, Mink? 73. E eu sou um senhor de 79 anos. Então, somos testemunhas oculares da história. Amanhã tem na pauta, deputada Dani Monteiro, um projeto de lei de Vossa Excelência rendendo homenagem a Edson Luiz, morto em 1968 no Calabouço, restaurante popular que tinha aqui no centro da cidade, onde almoçavam e jantavam os estudantes secundaristas. O golpe de 68, a morte, o assassinato de Edson Luiz, de 68, gerou um outro ato institucional para endurecer ainda mais a ditadura. Endurecer ainda mais a ditadura. Vossa Excelência não era nascida, mas história a gente aprende ou vivendo a mesma, ou aprende indiretamente ou através do que os outros nos ensinam ou nos contam. E Vossa Excelência é uma das parlamentares que tem compromisso direto com a democracia, porque não tem pior regime na face da terra como as ditaduras. E não só no Brasil, não. Em qualquer país, ditadura de direita ou ditadura de esquerda, nenhuma delas presta, porque revela os piores lados dos seres humanos. Ditadura não queremos sob hipótese alguma. Eu, particularmente, porque já vivi durante décadas uma. E quis muito que a democracia se instalasse nesse país. E por esforço e morte de muitos, a democracia retornou. Mas antes, senhora presidente, foi decretada ainda pela ditadura uma anistia ampla, geral e restrita. A anistia ampla, geral e restrita não seria para beneficiar os insurreitos contra a ditadura, mas sim para beneficiar principalmente aqueles que torturaram e mataram. E diga-se de passagem, deputada Dani Monteiro, todos os governos, depois da anistia ampla, geral e restrita, se calaram sobre a mesma. Fossem governos de direita, de centro ou até de tendência de esquerda.
E só no Rio de Janeiro, sabe bem Vossa Excelência, porque tem um livro onde está escrito, tem 58 corpos que até hoje não apareceram. Esse é o triste legado que nos dá essa ditadura que se implantou em 31 de março. E esse é o legado de qualquer ditadura e qualquer parte do mundo. É a tortura, o estupro, a morte, enfim, tudo aquilo que faz mal para o ser humano e para a alma humana. Então, ser um democrata devia ser um dever de todos nós, sem exceção. Não importa se você é de direita, se você é de centro, centro-direita, esquerda, centro-esquerda, social-democrata, não importa a sua concepção política e ideológica, mas todos, sem exceção, deviam abominar as ditaduras. Se quiser, hoje, você pode ir à Rússia do Putin, passar pela Venezuela, ir para a Hungria. Todas essas ditaduras são extremamente nefastas, deixam um rastro de terror e de morte. Então, quando defendemos a democracia, não estamos defendendo um governo, estamos defendendo uma forma de governo. Uma forma de governo. Um governo frágil na democracia, o presidente da República, o governador do Estado, pode sofrer impeachment. Tivemos esse fenômeno aqui no estado do Rio de Janeiro, quando um governador foi empichado. É a forma democrática de você tirar um governante, e não por golpe militar. Então, a própria Constituição tem as formas pelas quais você pode contornar as fragilidades da democracia para fortalecê-las com a participação popular. Então, hoje é 1º de abril. 31 de março, que foi ontem, segunda-feira, não teve expediente, por via de consequência, não tivemos oportunidade de nos expressarmos aqui em plenário. Mas eu não poderia deixar passar um fato tão triste da nossa história, como foi o golpe militar de 31 de março de 1964. E, senhora presidente, para terminar, eu volto aqui reafirmando. Nós estamos vivendo momentos muito difíceis, tanto aqui como em outros países do mundo. Então é necessário que os democratas se posicionem, conclamem a população, se aproximem dela para lutar pelos seus direitos. Direitos, aí sim, amplos e gerais e irrestritos. Porque o que estamos vendo, a partir da eleição do Trump nos Estados Unidos, é exatamente uma regressão daquele país que foi considerada a maior nação democrática do mundo. Onde já se viu, quando está escrito na Constituição, ilustre procurador dos Estados Unidos, que só pode ter uma reeleição, e mal ele assentou na cadeira, já está falando em 3º mandato. Está conseguindo calar diversas universidades. Diversas universidades estão se encolhendo exatamente com medo do que possa acontecer com o destino das mesmas. Demitindo em massa. Demitindo em massa. Que anexar os Estados Unidos à Groenlândia, quando a Groenlândia é da Dinamarca. Sem o menor pudor, ainda afirmando que isso é bom para o mundo como um todo. Senhora presidente, para terminar, eu estou falando aqui no presidente eleito Trump, também para dizer que
Na própria Constituição americana, tem os contornos possíveis para que ele não avance. Mas esses contornos são sustentados pela vontade popular. Por isso é sempre necessário a organização da sociedade, que muitos se elegem pelo caminho da virtude, da democracia, e no meio desse caminho eles tendem a querer mudar para regimes autoritários. E autoritarismo, senhora presidente, nunca mais. Muito obrigado, senhora presidente. Obrigada, deputado Luiz Paulo. Excelentes reflexões para a data de hoje, refletir um pouco sobre a história do Brasil, mas também sobre a política global. Bom, temos aqui o próximo orador inscrito, deputado Tiago Gagliasso, que não se encontra no plenário. Passo ao próximo orador, deputado Rodrigo Amorim. Senhora presidente Dani Monteiro, agradeço a deferência de Vossa Excelência, a todos os deputados e deputadas que encontram-se no plenário, a todos que nos assistem na TV Alerj. A razão pela qual venho à tribuna hoje é fazer um apelo. Na realidade, um apelo na qualidade de eleitor na cidade do Rio de Janeiro, de cidadão carioca, pagador de impostos na cidade do Rio de Janeiro. O faço na qualidade de parlamentar, eleito pelo povo do estado do Rio de Janeiro, com uma votação expressiva na capital do estado do Rio de Janeiro. O faço na qualidade também de irmão de um vereador na Câmara Municipal, líder do PL, vereador Rogério Amorim, e faço esse apelo em nome da boa política, em nome da cidade do Rio de Janeiro. Esse apelo se dirige aos ilustres vereadores da cidade do Rio de Janeiro. Está tramitando na Câmara Municipal, pasmem, um projeto que visa permitir que o prefeito Eduardo Paes possa contrair mais um empréstimo de bilhões de reais. E falo isso, deputado Felipe Poubel, deputado Renan Jordi, deputado Tiago Gagliasso, porque têm sido corriqueiros os gestos do prefeito no sentido de contrair dívidas para a cidade do Rio de Janeiro. Hoje é dia 1º de abril, dia da mentira, e é muito propício que esse discurso seja feito hoje, porque o prefeito é um mentiroso. O prefeito falou durante todo o processo pré-eleitoral à Prefeitura do Rio de Janeiro que havia investimentos do PAC, investimentos do governo federal, por exemplo, para aquela pantomima do BRT. Mas, na realidade, aquilo foi mais empréstimo. Foi dinheiro contraído, emprestado a juros altos, com o BNDES, com outras agências de fomento, com o governo federal, com a Caixa Econômica Federal, justamente num momento pré-eleitoral, para ele poder fazer uma maquiagem e disputar a eleição, dizendo que estava atento num dos principais problemas da cidade, além da ordem pública, que era aquele flagelo do BRT. Pois bem, uma cidade que já vai endividada até 40 anos à frente. Uma cidade que não tem capacidade de investimento. Uma cidade que gira no vermelho todo o tempo, com cargos em comissão para atender apaniguados. Agora a gente enxerga o desejo do prefeito desmedido, mais uma vez mentindo, e aí é importante que se fale nesse 1º de abril, ele que sustentou durante todo o tempo da campanha eleitoral que não seria candidato a governador do estado. Ele já foi derrotado, nós lhes aplicamos uma surra acachapante, e certamente, se ele ousar botar a cabeça para fora e disputar a eleição de governo, vai tomar outra surra eleitoral. Mas o fato é que ele está numa ambição desmedida para ser candidato, fazendo ações eleitoreiras em cima de ações eleitoreiras. Agora resolveu dar pitaco na segurança pública, ele próprio, que lavou as mãos da segurança, que durante todo o tempo de seus mandatos jamais se preocupou com a segurança pública, ele
que foi para uma grande emissora defender as milícias na Zona Oeste, ele que é um irresponsável, que colocou um incompetente à frente da Secretaria de Ordem Pública, a gente que tem uma cidade largada e completamente entregue à desordem, agora resolveu ter um paspalhão metido a dar pitacos na segurança pública. Apresentou uma lei para a Câmara Municipal que é uma tristeza, que é inconstitucional e uma lei horrorosa, e foi enfrentada com coragem por alguns vereadores naquela casa, dentre os quais os vereadores da bancada do PL, ao qual o meu irmão é o líder na Câmara Municipal, e voltou atrás. Ou seja, um prefeito, além de tudo, frouxo também. Mas o que eu quero dizer, para concluir, presidente, é que não posso deixar de reconhecer todos os esforços do governador Cláudio Castro, que tem, ao longo do seu mandato, conseguido manter as contas públicas do Rio de Janeiro equilibradas. Nós estamos no meio de um processo de recuperação financeira, fruto da dívida pública do Rio de Janeiro, fruto de momentos terríveis que passamos num passado muito recente, mas que o atual governo Cláudio Castro tem conseguido manter as contas em dia, as contas equilibradas, pagando salários, retomando investimentos. E aí, diferente desse prefeito paspalhão, o governador não contou com Copa do Mundo, com Olimpíada, com investimento internacional, nem com as benesses travestidas de empréstimos do governo federal. Tem agido com austeridade, retomando a confiabilidade dos investidores no Rio de Janeiro e tendo a astúcia política e a sensatez de ir a Brasília semanalmente, discutindo esse processo de endividamento do Rio de Janeiro, e que levou ao Propag, que foi vetado pelo presidente, que é aliado, chefe, uma vez que Eduardo Paes, ele, como bem disse, ele é soldadinho do mentiroso Lula também. Então, parabéns ao prefeito e ao presidente pelo dia da mentira. Quero dizer que o Rio de Janeiro não pode aceitar mais um empréstimo bilionário. Eu peço aqui encarecidamente que os vereadores têm que ter limite para se curvar aos comandos do Executivo. É necessário que tenha um limite, e esse limite é amor à cidade. O Rio de Janeiro não suporta mais bilhões de empréstimo, uma dívida que todos nós, cariocas, vamos pagar no futuro, simplesmente para permitir, deputado Thiago Gagliasso, que esse paspalhão possa fazer a sua pantomima pré-eleitoral, uma vez que está numa ambição desmedida a qualquer custo para se tornar candidato a governador do estado do Rio de Janeiro. Nunca será, e se Deus permitir, e os vereadores dessa cidade tiverem bom senso, nós não vamos permitir que esse paspalhão irresponsável e perdulário possa endividar ainda mais a nossa cidade. Muito obrigado, presidente. Obrigado, deputado Rodrigo Amorim. Próximo orador inscrito, deputado Thiago Gagliasso. Olá, boa tarde a todos. Deputado Rodrigo Amorim, tem uma declaração aqui um pouco impactante para fazer hoje, porque eu vou definitivamente tomar a decisão de apoiar o presidente Lula em 26. Estão rindo de quê? Qual é o problema? Eu fico do lado da verdade, e hoje é um dia bom para a gente falar sobre a verdade. Então, não tem como a gente não ficar do lado de um presidente que prometeu picanha e cumpriu com abóbora, presidente. Não tem como a gente não ficar do lado de um presidente que falou que era contra o aborto, e agora aborto é uma questão de segurança pública. Nem sei as loucuras que ele fala, mas já está a favor do aborto. Não tem como eu não ficar do lado de um presidente que nega que existam presos políticos no Brasil nos dias atuais, sendo que uma mulher com um batom que escreveu "Perdeu o Mané" está presa, condenada a 14 anos de prisão. Que tem uma senhora de 67 anos, senhora Fátima Tubarão, que está condenada a 17 anos de prisão. E não são presos políticos, não. Isso aí são os vândalos do 8 de janeiro, companheiro Jordi. É complicado. Então,
Eu acho que hoje, no dia da mentira, cabe eu vir aqui escancarar quanta mentira esse companheiro falou durante a campanha e claro, falar que é mentira, que eu jamais vou apoiar esse traste em 2026, 46, 3.256, que eu estarei sempre do lado da verdade. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado Thiago Galhaço. Próximo orador inscrito, deputada Dani Monteiro. Muito obrigada, senhor presidente. Boa tarde a todos, a todas que nos acompanham pela TV Alerj. Subo aqui nesse plenário para fazer referência a algumas datas simbólicas que são representadas nesse 31 de março que passou e nesse 1º de abril. Bom, acho que o deputado Luiz Paulo, aqui, nosso decano, tratou sobre o tema, né, falar sobre a ditadura civil, militar e empresarial do Brasil, que completa 61 anos, né, completou 61 anos ontem, que as tropas começaram a marchar para o golpe e se efetiva, de fato, nesse 1º de abril. 1º de abril de 61 anos atrás, o Brasil entraria num dos capítulos mais turbulentos e nebulosos da sua história. Um capítulo que levaria centenas às torturas, às mortes, ao desaparecimento forçado e milhares de nós, né, milhões de nós brasileiros, a um momento de censura, um momento de arbitrariedade, um momento onde as forças do Exército, as Forças Armadas, que deveriam ser parte da burocracia estatal, que é submissa ao povo brasileiro, na verdade, se vê por vezes, né, e na história do Brasil, por muitas vezes, com um papel que não é seu, um papel que é diretamente, genuinamente do povo brasileiro. O poder de produzir revoltas, de produzir revoluções e rupturas dos sistemas econômicos e políticos é, sobretudo, um direito popular, um direito da soberania do povo. Então, são 61 anos de chumbo e nossa Comissão de Direitos Humanos, juntamente com o Ministério dos Direitos Humanos, vem pensando uma agenda forte aqui para o Estado de reparação, memória, verdade e justiça. Essa agenda ela contará com muitas atividades que ocorrerão ao longo desse ano, atividades que repararão atestados de óbitos, que repararão títulos, que repararão, sobretudo, memórias. E aí eu quero convidar todos vocês para a nossa primeira atividade sobre esses 61 anos de ditaduras. Lembrar sempre para jamais repetir. Então, quero convidar vocês, 10 de abril, nós faremos na UERJ uma atividade onde vamos entregar a medalha Tiradentes pós-morte a Eunice Paiva e também faremos a exibição do documentário Desova, um documentário que fala sobre os desaparecimentos forçados da Baixada, e aí entra em uma outra data simbólica que queria tratar hoje nesse expediente final. Se o Brasil e o mundo se emocionou ao ver a história trágica da família Paiva e que ali está, né, a história de diversos brasileiros vinculados à tortura e ao desaparecimento forçado, infelizmente, essa não é uma realidade restrita à família Paiva. Um dos motivos de homenagearmos Eunice, inclusive, é essa sensibilidade. Sensibilidade de entender que o desaparecimento forçado, por vezes, foi uma política de Estado no nosso país. E aí eu quero falar que ontem foi o dia simbólico, que 61 anos atrás as tropas da ditadura marcharam para o golpe, mas faz também ontem 20 anos que 29 pessoas foram assassinadas e tiveram seus corpos desaparecidos na Baixada. Eu tenho aqui a honra e orgulho, como uma defensora de direitos humanos ferrenha, de representar,
com muito orgulho o Fórum Grita Baixada, um fórum feito por mães, por pais, por familiares e ativistas que tiveram seus entes queridos desaparecidos nessa que foi uma das maiores chacinas do nosso país e uma das grandes chacinas da Baixada Fluminense. Infelizmente, embora, né, seja incansável a luta por memória e por justiça desses familiares, a gente fala de uma morosidade enorme, né? Diversos dos envolvidos nessa chacina, eles já tinham sido denunciados, inclusive por questões de ações arbitrárias e ilegais. Mas, novamente, né, e evidenciando essa conduta estrutural, que é o desaparecimento enquanto uma lógica, né, um modus operandi, a violência enquanto um modus operandi do sistema. E essas famílias, elas lutam pela memória dos seus, mas como Eunice Paiva, seguem o exemplo de entender que é uma luta coletiva, que o luto de uma mãe vale a luta de milhares de brasileiros, que o luto de uma mãe é capaz de mover uma luta de um país inteiro. Então, é isso que o movimento de familiares nos ensinam diariamente e, por vezes, dolorosamente. Nossa Comissão de Direitos Humanos atende casos diários, né, de violências, de tortura e de desaparecimentos promovidos por agentes do Estado. E aí eu quero me referir aqui, que prometi a minha xará ontem, a Daniele, que falaria aqui hoje em nome e em memória da sua filha, de 17 anos, que foi assassinada a partir de um atropelamento. A sua filha saía da escola e, infelizmente, não pôde retornar para casa, para o seio de sua família, com Daniele e seus 3 irmãos, porque foi atropelada por um carro vinculado à Casa Civil, que estava a serviço da Secretaria de Cultura. Infelizmente, o Poder Executivo não prestou as devidas... não só solidariedade, mas ações possíveis para mitigar os danos de Daniele. Então, acontece sistematicamente em casos de letalidade policial e se reproduz e se repetiu também nesse caso. Então, infelizmente, falamos aqui de um Brasil que há 61 anos atrás entrava em 21 anos de chumbo. Falamos de um Brasil que, no seu arco democrático, produziu as maiores chacinas desse país, que é o caso da chacina da Baixada Fluminense, com 29 vítimas. É desse Brasil, é desse lugar que nós queremos hoje usar esse espaço para dizer que a chacina da Baixada, ela jamais pode ser esquecida. A chacina da Baixada fala de um problema estrutural do nosso país, que tem sempre como ferramenta de controle social a violência, a arbitrariedade. Então, vamos juntos, em memória e referência a todos que lutaram e padeceram por esse Estado. Vamos juntos, inclusive, em memória de Edson Luiz, que votaremos amanhã um projeto também para incluir o seu nome no livro de heróis. Edson, que representa para nós um arco exitoso de luta, né? Representa a identidade de luta do movimento estudantil fluminense. Então, vamos juntos referenciar a memória de Edson. Por fim, senhor presidente, não querendo me estender aqui, eu quero trazer um último assunto para tratar nesse expediente final de hoje. Aliás, 2 assuntos, né? Primeiro, dizer, hoje, não peça comida. Não peça comida em nenhum aplicativo. Não peça hoje. Espero que não tenha pedido ontem. Dia 31 e dia 1º são dias que estão sendo ressignificados pela luta daqueles que hoje movem o Brasil. Se historicamente aqueles que movem o Brasil são os oprimidos e explorados, historicamente são esses que movem o Brasil que também movem as lutas sociais. Então, toda a solidariedade ao breque dos APPs, toda a solidariedade à luta dos entregadores e entregadoras. Essa casa aqui, na figura da Comissão de Direitos Humanos, da qual tenho orgulho de presidir, essa casa é um espaço de vocês também. Essa casa que já realizou uma audiência pública sobre o tema, que é a primeira casa do país a aprovar um projeto de enfrentamento às diversas violências que os entregadores sofrem. Então, para vocês, entregadores e entregadoras, deixo aqui a minha mais profunda
solidariedade de luta e sigamos juntos, lado a lado, até que os direitos trabalhistas e humanos dos entregadores sejam respeitados. Por fim, quero trazer que quinta-feira teremos uma reunião da comissão, uma reunião ordinária da Comissão de Direitos Humanos e queremos tratar de diversos temas. Tratar, inclusive, de outro tema exitoso do governo federal, do governo Lula, a partir do Ministério das Cidades, a partir da Secretaria de Periferias, na figura do secretário Guilherme Simões. Nós estamos pensando aqui como que as nossas favelas e periferias do estado do Rio de Janeiro podem ter a dignidade e o direito ao CEP. Porque hoje, com o CEP, a pessoa é identificada inclusive para existir no sistema. Então, hoje, a CDH pensa como efetivar um programa genial que o Guilherme fez, que é o CEP para todos, o CEP digital para que quem mora naquela viela, naquele barranquinho, naquele valeiro, essa pessoa possa ter também a dignidade de existir para o sistema de entregas e correios do Brasil. Então, vem junto com a gente, vem junto com a Secretaria de Periferias, vamos juntos com a Comissão de Direitos Humanos dessa casa, firmar um termo de cooperação para aí sim o nosso Estado poder dizer que o CEP é uma dignidade e um direito de todos e de todas. Vamos juntos. Obrigado, deputada Dani Monteiro. Essa presidência convida a nobre deputada para presidir a sessão. Boa tarde, senhora presidente. Boa tarde a todos os parlamentares. Boa tarde a todos aqueles que nos acompanham pela TV Alerj. Antes de entrar no assunto aqui que me traz a essa tribuna, que é referente à construção de legado que o nosso mandato vem construindo, não poderia deixar de falar sobre o assunto que foi abordado pela deputada aqui que me antecedeu. Muitas vezes eu deixo de compreender alguns fatos, mas alguns são muito claros, mas de uma clara evidência que não pode me deixar fugir ao assunto. A inteligência, ela corre e persegue essas pessoas, mas eles são capazes de ser ainda mais rápidos. Dá ainda para não entender que a presidente da Comissão de Direitos Humanos dessa casa fale das pessoas que foram perseguidas, mortas, censuradas durante o período do regime militar. Mas não abre a boca para falar das pessoas que são mortas, assassinadas pelo tráfico, pelo crime organizado, são censuradas pelo consórcio da censura. O tráfico de drogas hoje comete as maiores chacinas na Baixada, senhora presidente. 29 pessoas assassinadas é pinto. Se a gente for na Baixada hoje, não tem menos de 50 pessoas assassinadas num dia. A presidente de Comissão de Direitos Humanos dessa casa se preocupa mais com direitos humanos de quem roubava, de quem sequestrava, assaltava banco, sequestrava cônsul, embaixadores, fazia justiçamento, não para impor, não para defender a democracia, mas para impor a ditadura do proletariado, que é o que a gente vê em Cuba, que é um projeto bem sucedido na Venezuela, na Coreia do Norte. Gente do céu,
Essa casa tem uma comissão de direitos humanos que defende direitos humanos de quem não tinha valores de defender direitos humanos dos outros. Essa turma nunca lutou por democracia. Seu José Dirceu, Dilma Rousseff e Companhia Limitada, todos faziam parte de grupos terroristas que matavam, assassinavam, sequestravam, faziam justiçamento, tentando impor a ditadura do proletariado. Ninguém aqui defende regime tirano, regime com falta de censura, ou melhor, regime com falta de censura, regime onde as pessoas não têm o direito de ir e vir. E o que se tem hoje é isso. Vivemos num Brasil onde a democracia é relativa. Só quem fala o que deve ser falado é que pode falar. Existe hoje um censor de democracia que diz: você pode falar, fulano pode falar, ele não pode falar, porque ele está em desacordo com a matriz de verdades que podem ser ditas, ou seja, narrativas falaciosas. Então é preciso deixar claro, senhores. Quando deixei a minha cadeira de economista do Banco Central do Brasil para ocupar uma cadeira dentro desse parlamento, entendo que a função de um parlamentar também é ser didático. Essa turma que fala aqui, brada direitos humanos, num período onde eles mesmos, ou as seclas desse grupo, não tinha nos direitos humanos água a ser seguido, hoje a gente tem uma população de bem, acuada, na mesma Baixada Fluminense, senhora presidente, que não pode andar livremente, que não tem direito de ir e vir. Eu não vejo essa galera falar de quando o policial é morto, porque o policial, sim, esse trabalha para que a população de bem tenha ainda o seu direito de ir e vir resguardado. Tivemos um policial morto anteontem, voltando da casa de sua mãe. E ninguém da Comissão de Direitos Humanos vem aqui prestar solidariedade. Tremeram na hora que o presidente pediu um minuto de silêncio. Se retorceram. Se retorceram, porque não admitem falar bem de quem quer a ordem, que preconiza a paz, a isonomia de uma sociedade que defende a população de bem. Assunto esse que me tira do sério, gente. Estamos dentro de uma casa parlamentar, de um estado como o Rio de Janeiro, que é assombrado pela segurança pública, pela falta dela, pelo assombro da criminalidade, pelo assombro do narcotráfico, pelo assombro de milícias que matam, aterrorizam, sequestram e roubam a liberdade e o direito de ir e vir. E querem resgatar a memória, com todo o devido respeito e toda a vénia que eu tenho às pessoas que foram mortas durante o regime militar. Mas o que vivemos hoje, nem de longe, é o que se tinha durante o regime militar. Somos assombrados e impedidos do direito de ir e vir. Cidadãos de bem não conseguem trabalho, não têm segurança para sair de casa, para levar um filho à escola. Então é preciso que a gente se dedique e a gente se mova em direção para que a gente possa ter um Brasil mais próspero, mais seguro, resguardando os princípios que são tutelados na Constituição Federal, porque o regime militar já acabou desde 1984. E essa trupe, ela vive de falar de regime militar. A gente tem 40 anos de avanço da criminalidade no país, gente. O narcotráfico está tomando conta do Rio de Janeiro. Vamos focar, vamos direcionar forças desse parlamento para dar à população do Rio de Janeiro e resgatar o Rio de Janeiro do crime organizado. A gente não precisa concordar em tudo não, senhora presidente. Mas a gente tem que concordar uma coisa só. O Rio de Janeiro está pronto para entrar em colapso.
E Vossa Excelência falando de regime militar, onde as pessoas tinham direito de ir e vir resguardados. Hoje milhares de pessoas são assassinadas pelo crime organizado, pela milícia, pelo narcotráfico. Pessoas saem de casa e não conseguem, não sabem se vão voltar. Então quero deixar aqui o meu repúdio a quem defende direitos humanos, de quem não tinha esses valores apregoados em sua alma durante a luta, que se diziam pregar, mas não faziam nada, em nada eram alinhadas com a democracia, mas sim alinhados com a ditadura do proletariado. E vamos pensar num projeto de Rio de Janeiro, onde a gente pode, junto com o governo do Estado, devolver o Rio de Janeiro à população fluminense. Entrando no assunto que me traz essa tribuna, quero falar à população do Estado do Rio de Janeiro, em que recentemente protocolamos um projeto de lei, onde, assim como os taxistas hoje já têm isenção de CMS na compra de carros novos para renovação da sua frota, entramos com um projeto de lei que dá também às autoescolas isenção de CMS na compra de carros nacionais para renovação de sua frota, tendo em vista hoje que as motos precisam ser renovadas a cada 5 anos e os carros renovados a cada 8 anos. Isso aí vai dar à população, e a população mais jovem, na hora de retirar a sua carteira de habilitação, capacidade de valores mais baixos. Hoje uma carteira de habilitação não custa menos do que R$ 2.500 em média. A isenção de CMS para a renovação das frotas de autoescolas servirão para que a redução do custo operacional das autoescolas sejam repassadas à primeira habilitação, à renovação e todos os serviços prestados pelas autoescolas. O projeto já está tramitando na casa e, através desse púlpito, né, desse plenário, ou das nossas redes sociais, eu vou mantendo todos vocês a par. Um outro projeto que protocolamos é do botão de pânico nos ônibus intermunicipais. O que mais temos visto aí são ônibus que são assaltados, sequestrados, aonde tanto o condutor quanto a população não tem como avisar as autoridades policiais do assalto ou do que está acontecendo. É um projeto que já vem sendo tramitado também no Congresso Nacional. Eu quero chamar a atenção de todos os parlamentares para a importância desse projeto, para que a gente possa dar a maior celeridade possível para, junto à Secretaria de Segurança Pública do Estado, a gente possa prover à população do Estado do Rio mais percepção de segurança. E agora, em especial, a população ali de Rio das Flores, protocolamos também um projeto que se refere à questão da calamidade financeira do município, que durante 3 mandatos foi mal gerida pelo prefeito Vicente Guedes. Hoje, a Prefeitura de Rio das Flores sofre uma calamidade financeira que a dívida do município, em especial, o que se tem é um estudo preliminar. Diante do estudo preliminar, é de uma dívida de 102 milhões de reais, um município que tem um orçamento anual de 100 milhões de reais. Fruto da má gestão, fruto minimamente da má gestão. Então, esse projeto foi protocolado na casa essa semana. Já conversei com o presidente para que a gente possa dar celeridade e levar ao governador do Estado para que entenda a situação de calamidade do município, para que a gente possa, o mais rápido possível, criar um plano de recuperação financeira do município do Rio das Flores. No mais, senhora presidente, muito obrigado. Não havendo mais orador inscrito, a presidência encerra a presente sessão.